Se você tem a visão, Deus dá a provisão. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo, mais uma live. Hoje vamos conversar sobre os 7 pilares da prosperidade e como ela nasce, primeiro, em seu interior. Eu honro e agradeço a sua presença aqui nesse vídeo, nessa live. Passamos um excelente e abençoado dia. E quando falamos de prosperidade, falamos de crescimento. E por que eu falo quando você tem a visão, Deus dá a provisão? Justamente porque tudo está sendo criado primeiro no campo da nossa própria mente, no campo da nossa consciência. Então, se você tem a visão, se você tem o conhecimento, se você desperta, principalmente para esses 7 pilares da prosperidade, você começa a compreender, a entender a natureza de Deus, a natureza dessa realidade, e como consequência você passa a vibrar na prosperidade, a ter atitudes, comportamentos, pensamentos que refletem essa prosperidade, o poder, o alto poder, o poder pessoal, você manifestar uma nova realidade. E hoje vamos falar um pouco sobre esses 7 pilares. Tudo é perfeito no mundo natural, tudo é perfeito para Deus, tudo já está manifestado, tudo já está concretizado. O que falta para o homem se sentir completo? O que falta para o ser humano se sentir próspero e realmente vibrar na abundância, nesse contínuo crescimento, nesse contínuo aprendizado? Voltar para o mundo real, voltar para a realidade. E quando eu falo voltar para a realidade, não significa você negar, né, acontecimentos ruins, negar sentimentos que você está sentindo. É sim você sair de um sentimento criado através de traumas, de pensamentos, de experiências que ficam repetindo na sua mente o passado. E é justamente por isso que você precisa se alinhar com esses 7 pilares, porque do contrário a gente está, sem perceber, criando repetidamente a mesma realidade, repetindo a mesma tela mental, a mesma imagem na nossa mente, e é dessa forma que a gente fica recriando, né, os mesmos traumas, as mesmas situações, o mesmo sentimento. O que que é um sentimento? É uma interpretação que você tem sobre esse momento, sobre o momento presente, sobre o agora, onde a gente sempre vive. E se o seu sentimento sobre a realidade não reflete o mundo real, ele está refletindo o quê? As suas crenças, aquilo que já aconteceu, aquilo que está lhe criando por vezes medo, dúvida, ele tirando a capacidade de você enxergar o seu potencial. Primeiro pilar para a prosperidade, primeiro pilar para o crescimento. Lembrando que prosperidade, tudo que a gente carrega, né, tudo que a gente, de certa forma, experiencia, tem um significado. E muitas vezes, por a gente carregar o significado errado, a gente acaba buscando as coisas erradas. Primeiro, prosperidade é crescimento. Prosperidade é crescimento. Então, prosperidade não é você ter mais, é você ser mais. Prosperidade é você reconhecer o que você já é. Porque é dessa forma que a gente vai nos abrindo para esse campo do conhecimento, para esse campo de acessar novas informações, de ter mais clareza, de ter clareza principalmente de como funciona o seu sistema, como funciona o seu corpo, como o ser humano funciona. Entender esses 7 pilares é sobre entender por que estamos criando a nossa própria realidade. E sempre estamos criando a nossa realidade. Quer você aceite, quer você resista, você sempre está criando a sua realidade. Agora, o quanto essa sua realidade está sendo criada de forma consciente ou no automático, reflete se você está colocando em prática esses 7 pilares. Começamos com o pilar número 1, o querer. Prosperidade é preciso querer. Por quê? Porque se estamos no modo automático, não percebemos que não estamos sendo prósperos. Se estamos no modo automático, como eu falei, estamos criando a nossa realidade, mas de modo inconsciente, através dos pensamentos repetitivos, através de vibrar na mesma frequência. E a frequência que eu falo aqui é a narrativa que você carrega em seu interior. Aquilo que você sempre repete quando acontecem situações, a resposta que você está oferecendo para a sua realidade.
Então, o primeiro pilar é o desejo, o querer. Por quê? Porque a vida já está aí. A maior abundância que você pode conquistar na vida é perceber o quanto de oportunidade você tem no dia de hoje, porque você acordou para um novo dia. Você está aqui, você está me vendo, me ouvindo, então essa é a maior oportunidade. Isso por quê? Porque prosperidade está conectado com o mundo real, com a realidade. Você não quer ter no dia de amanhã 10 bilhões na sua conta, trazendo para o mundo material, e você não ter tempo de vida para desfrutar, para utilizar, para experienciar, para realmente, eh, viver esse momento. Então, você tem hoje a maior abundância. Nesse exato momento, você tem aquilo que não existe preço, não existe valor monetário, não existe realmente riqueza material que compense ou que, né, troque aquilo que você tem hoje, no agora, que é tempo de vida, que é a sua realidade, que é você poder viver algo novo, você poder aprender. Então, o primeiro pilar é você querer buscar a prosperidade, ou ainda querer sair desse estado de, por vezes, um sentimento que não está transmitindo o seu potencial. Então, o querer, ele é preciso. Por quê? Porque sem a gente ter esse impulso, a gente está vivendo nesse modo automático, a gente está desejando coisas que estão muitas vezes criando a nossa escassez. Sem perceber, através do medo, a gente cria muita dificuldade, muito sentimento ruim e, e não percebemos que a vida só vai nos mostrar aquilo que estamos acostumados a ver. Se você encontra uma dificuldade, muitas vezes é a oportunidade de crescimento, de você encontrar uma saída, de você se redescobrir, de você perceber que você também é capaz de fazer algo diferente, mas quando estamos travados nesse sentimento da escassez, como modo automático, recusamos, resistimos, né, nos colocamos como vítima sem perceber. Colocamos a culpa no outro, não trouxemos essa autorresponsabilidade e, como consequência, recriamos a realidade escassa, recriamos a falta, recriamos ou observamos, né, a dificuldade apenas. Segundo pilar, primeiro então você tem que querer sair de onde está. Segundo pilar, gestão do tempo. O tempo, como eu acabei de dizer, é um dos maiores recursos, é uma das maiores, vamos dizer assim, algo que não tem valor. O seu tempo não tem valor. A gente costuma e a gente aprendeu a vender o nosso tempo de forma muito barata, muito fácil, muito trocar o nosso tempo por coisas muito banais. Mas se não valorizarmos o tempo que possuímos, o tempo que é essa distância entre o que estamos fazendo ou como utilizamos esse agora para alcançar o que desejamos. Se não valorizamos e trouxemos a nossa atenção para o agora, a um único tempo real, a gestão do tempo não acontece. Primeiro que não existe gestão do tempo em essência, existe a autogestão. Você precisa fazer a autogestão de si mesmo. O tempo você não consegue parar, você não consegue administrar, você não consegue mover, porque é sempre agora. E principalmente por não entendermos essa dimensão do tempo, a gente acaba por perder muito tempo com, poderíamos dizer, com perda de energia, né? Deixando escapar muita energia devido a não ter gestão do tempo. Por exemplo, quando a gente cria ansiedade, ao invés de a gente fazer algo que vai nos levar para o que queremos alcançar, a gente muitas vezes busca distrações para amenizar o sentimento ruim. Quando, em vez de utilizarmos nosso tempo para buscar conhecimento, temos uma trava, um bloqueio de aprendizagem. E isso surge realmente, novamente, da escassez, de vivermos com um sentimento distante da realidade, do mundo real. Então, em vez de buscar conhecimento, a gente busca o quê? Distrações, distrações novamente. A gente quer distrair porque não aprendemos a lidar com o sentimento que estamos criando aqui dentro. Então, está acontecendo aí dentro, você não sabe lidar com o sentimento que vem lá das suas crenças, que vem lá do passado, que vem lá das suas experiências, dos traumas que você viveu. E com isso você passa a utilizar o que há de mais, tem de mais valor na sua vida, o seu tempo, né? Enquanto você está aqui, o tempo ele precisa ser compreendido para você realmente utilizá-lo de forma real, porque o único tempo real é o agora. Só que a gente acaba desperdiçando, por quê? Porque busca distração, busca algo apenas para satisfazer a nossa mente, que quer ali
saber uma nova informação apenas, tem curiosidade de saber da vida do outro, por exemplo, e a gente não percebe o quanto estamos gastando um dos maiores recursos sem perceber. Terceiro pilar, ambiência. O seu ambiente está determinando muitas vezes a forma qual você pensa. Como a prosperidade é uma visão, e assim, quando você tem a visão, Deus dá a provisão. Mas quando não temos a visão, como consequência, a gente colhe os resultados de nossas ações e daquilo que estamos pensando no modo automático. Então vamos lá, primeiro você tem que querer, segundo você tem que ter a gestão do tempo para perceber o que é real e tomar novas decisões, que é o agora. Terceiro é a ambiência. Muito do que você alimenta na sua mente está de acordo com o seu ambiente. O ambiente qual você cresceu, a sociedade qual crescemos, ela criou, de certa forma, um ambiente externo que está refletindo aquilo que alimentamos aqui dentro. Por exemplo, hoje, tudo que você pode ver fora do mundo natural, né, fora da natureza, foi criado pelo homem. É ou não é? A gente está vivendo na nossa cidade, por exemplo, criado pela mente do homem. Então, tudo que está na sua volta reflete as crenças dos seres humanos que estiveram aqui. Se você não observa o quanto o seu ambiente interfere naquilo que está acontecendo na sua mente, de modo muito automático, estamos recriando a nossa realidade sem perceber. E quando eu falo ambiente e ambiência, é tanto muitas vezes as pessoas que você convive, né, você observar e você perceber o quanto elas influenciam na sua vida, e também o quanto o seu ambiente aí da sua casa, do seu escritório, a sua realidade pode ou não, né, lhe ajudar ou lhe atrapalhar. Eu tenho essa experiência comigo que no início, quando eu queria pegar o hábito de ler, voltar a ler, né, com frequência, e eu não tinha esse hábito, eu precisava criar um ambiente que me favorecesse a ler e não a cair no modo automático de ir lá e assistir uma televisão, por exemplo. Então eu deixava o livro ali no sofá, para quando eu fosse sentar ali e tentasse fazer qualquer outra coisa, eu lembrasse que eu precisaria ler. Eu queria criar esse hábito da leitura. Então o ambiente ele está criando a forma qual você realmente muda os seus hábitos, seus comportamentos, mas também aquilo que você alimenta na sua mente. Se você tem um ambiente que está lhe fazendo apenas repetir os modos, né, condicionados do pensar, que é na verdade isso que nos condiciona, como consequência esse ambiente ele não está lhe favorecendo. Quarto pilar, gestão de recursos. Possuímos todos os recursos, né, tudo aquilo que você precisa não está no mundo físico. O mundo material, você acredita, e a gente tem uma crença muito grande aí, uma crença muito escassa, melhor dizendo, né, de que não fazemos as coisas porque não podemos, porque não temos o suficiente. Principalmente, né, essa crença vem de financeira, né? Você não faz algo porque você não tem o dinheiro suficiente. Mas a verdade é que o ser humano ele não vive por condição. A realidade, olha só, o mundo real é que o ser humano ele vive por decisão. Melhor dizendo, o caminho da prosperidade é viver por decisão, é viver a realidade, porque é sempre uma decisão. Mas fomos condicionados a acreditar que vivemos por condição. Então, no momento em que você virar essa chave de que você precisa viver por decisão e que condição é aquilo que você vê, mas muitas vezes estamos vendo, como eu falei, a escassez, estamos vendo as crenças, estamos reproduzindo na realidade um sentimento que estamos criando que nos distancia do mundo real. Então, se você consegue ver algo novo, é porque você se desfez de algumas crenças, de algo que lhe impedia de você ver a oportunidade. Se você consegue ver a oportunidade, se você consegue sentir algo além do que esse sentimento de escassez, de insuficiência, de dúvida, que os seus traumas, que o seu passado criou, você, como consequência, consegue viver por decisão. Sempre é uma decisão. Agora, se eu não tenho o autodomínio, se eu não tenho a capacidade de mudar esse daqui, naquilo que eu desejo, né? Aprender a lidar com os meus sentimentos, aprender a me desfazer desse sentimento escasso, eu não vou viver por decisão. Por quê? Porque eu não consigo tomar uma decisão, eu não tenho esse autopoder. Eu perdi o meu potencial de tomar uma decisão e dizer assim: "Ó, agora eu vou ser firme nessa decisão". E como consequência, você vai perceber que a sua realidade muda a partir do momento que você toma uma decisão. O que que é decisão? A palavra decidir já vem, né, de cisão. Cisão é você cortar algo.
Quando você corta algo, você diz assim: ó, essa é uma decisão. Daqui para frente eu não vou mais praticar esse hábito, por exemplo. Eu não vou mais procrastinar nesse comportamento que eu preciso ter, nessa atitude que eu preciso tomar. E como consequência, a sua realidade muda, você passa a viver por decisão. Agora, quem vive por condição está vivendo, na verdade, por um bloqueio muito grande, um trauma, um sentimento que não transmite a realidade. Quinto pilar, vimos o querer, gestão do tempo, ambiência, gestão de recursos, e esse quinto é o que transmite realmente aí o potencial que temos de manifestar uma nova realidade. Canalizar energia. Esse é o quinto pilar da prosperidade, canalizar energia. O que é a sua energia? Podemos dizer que energia é atenção. Aonde está a sua atenção, ali está a sua energia. Fomos condicionados e treinados por muito tempo a distribuir a nossa energia em coisas que não transformam a nossa vida, não nos ajudam em nada. Se você concentra a sua energia e canaliza a sua energia naquilo que você realmente deseja, tem um grande poder de você concretizar e conquistar aquilo que quer. Esse é um dos grandes pilares aí de uma mentalidade próspera, né? Perceber o quanto a sua atenção é a sua energia. E se não nos voltamos a olhar para onde está a nossa, onde a nossa mente está, né? Onde estamos utilizando a nossa energia, a gente se perde no meio do caminho. Por quê? Porque estamos perdendo foco, a atenção. E muitas vezes estamos cuidando da vida do outro, estamos preocupados com coisas que não fazem diferença. Se não canalizamos energia, a gente sim está tentando mudar o outro enquanto tiramos e perdemos recursos para mudar esse daqui. Lembre-se, a sua realidade, a sua vida, a sua experiência, os seus sentimentos é responsabilidade sua, não do outro. E quando tentamos mudar o outro, estamos ignorando o potencial de mudar aquilo que realmente é a realidade, ou seja, qual que é a realidade? Qual que é o mundo real? Cada pessoa só muda a si mesmo, não muda o outro. Quando você perde, então, essa energia, você passa a estar alienado e a fazer como aprendemos, como a maioria das pessoas, talvez a grande manada, né, que é a maioria das pessoas ainda vive, tentando mudar o outro, tentando mudar o mundo para se sentir melhor. E essa não é a realidade, não é assim que acontece. É o contrário. É você se sente melhor, então você, a partir de um novo estado, consegue mudar o seu mundo. E consegue influenciar daí de forma positiva o mundo de outra pessoa. Do contrário, a gente está querendo mudar o outro, enquadrar não no mundo real, não na realidade, enquadrar o outro na nosso bloqueio, no nosso trauma ali, na nossa visão condicionada, no nosso ponto de vista, muito limitado. Sexto pilar, sabedoria. Não, a gente realmente foi muito manipulado desde a infância a não buscar sabedoria. Como que a gente foi treinado para viver nesse mundo, de certa forma, manipulado? A gente foi treinado a apenas repetir as coisas. Lembra lá na escola quando dizia assim para você: você precisa decorar agora esse conteúdo para responder uma prova. Pronto, ali é uma forma de manipular apenas. Não fomos ensinados a pensar. E para existir sabedoria é preciso existir esse segundo nível de pensamento, que nada mais é do que você pensar sobre o que está pensando. Você ter o poder de se autoanalisar. Porque sabedoria não é você saber de tudo. Não é você ter a informação sobre tudo e apenas repetir, né? Botar para fora informações, nomes, conceitos. Sabedoria é você ver tudo como realmente é. A sabedoria, ela, de certa maneira, ela vem com as experiências, sim, também, mas existe uma sabedoria, principalmente que o autoconhecimento nos traz, que é a sabedoria vertical, de você se conectar com o mundo real, com o agora. Essa é uma sabedoria espiritual, poderíamos dizer assim, que ela não vem com o tempo. Você pode passar, viver 90 anos e não evoluir em sabedoria e não evoluir em consciência. Você pode gastar o seu tempo da sua vida aqui, ó, e acreditar que está aqui apenas para usufruir desse tempo e usar da forma que quer e não evoluir em consciência. Se não evoluímos, se não buscamos essa conexão, principalmente essa consciência de que o agora é o mundo, é o tempo real, né? O agora é a única realidade, a gente não alcança a sabedoria vertical, que é a sabedoria que vem através de um entendimento, de uma nova consciência. Essa é a sabedoria que transforma a sua vida, porque você já não fica preso novamente naquele sentimento que eu falei, um sentimento que reflete apenas o passado, a escassez, reflete os medos. E como consequência, sabedoria então é ver a
realidade como ela realmente é. Você não precisa saber de tudo o que acontece, nem tudo o que vai acontecer, mas precisa estar consciente de que existe sim algo maior também, controlando aí, vamos dizer assim, nos trazendo equilíbrio e mantendo as leis da natureza em ordem. E aí é a sabedoria, né? Último pilar da prosperidade: desfrute. Esse, na verdade, é o pecado original. O primeiro pecado, lá de Adão e Eva, não foi comer da fruta do conhecimento. Foi, antes disso, não desfrutar do que Deus criou. E, quando não desfrutamos do que já está aqui e agora, quando não nos conscientizamos de que a nossa maior abundância é o ar que respiramos, é a vida que estamos vivendo agora, é o alimento que possuímos, ou seja, são coisas simples que nos trazem o desfrute. Quando a gente torna algo muito complexo, quando a gente está nesse sentimento distante da realidade, obviamente, para nos sentir em desfrute, vai ser algo muito grandioso. A gente acredita hoje que desfrute é você talvez fazer uma viagem muito para outro país, longe, você fazer algo muito grande. O desfrute é você estar muitas vezes estragando o próprio corpo, né, com bebidas ou em festas no final de semana. Essa é a visão condicionada que a gente tem do desfrute. E na verdade, o desfrute é o agora. Enquanto você não percebe que você também precisa desfrutar no caminho, na sua jornada de evolução, você vai estar vivendo de uma condição e não de decisão. Decisão é prosperidade, porque prosperidade é quando você decide crescer, você decide aprender. E um grande significado para a vida é: a morte ela chega quando você para de aprender e não quando a sua vida acaba. A morte, na verdade, é um fim do aprendizado. Então, muitas pessoas hoje estão vivendo a própria morte por pararem de aprender, pararem de conhecer-se, pararem de, principalmente, desfrutar de aprender a lidar e viver melhor esse agora. Então, a morte acontece quando você para de aprender, não quando você, de certa forma, acredita lá no fim da sua vida que vai para outro nível, né? Vai para outra fase. Essa fase material aqui já passou. A morte acontece quando você para de aprender. Então, o desfrute é você voltar à vida. E voltar à vida é você voltar à simplicidade do momento presente, do agora. E aí, com isso, fechamos os 7 pilares da prosperidade. Eu falei muito brevemente, rapidamente, né, esses 7 pilares, e tem, de certa forma, eles englobam aí tudo que cria a nossa realidade, tudo que você está manifestando. Mas como esse é um vídeo mais curto, mais rápido, uma live realmente para lhe dar um despertar apenas, você apenas perceber o quanto esses 7 pilares eles podem fazer e fazem diferença na sua vida, eu deixo o convite de você conhecer o Jornada Desperta, que é um treinamento completo, né, 5 módulos de desenvolvimento. Junto a gente faz um encontro semanal, ao vivo, onde tem a explanação completa desses 7 pilares, junto de outros, né, outros módulos onde explicam o nosso desenvolvimento diante esses 7 pilares, diante do nosso potencial. O que falta para o ser humano é conhecer-se a si mesmo, entender o mecanismo como esse daqui funciona e, como consequência, como a realidade funciona. Se você entende como as leis da natureza funcionam e você entende como esse daqui funciona, como a sua mente funciona, a sua realidade muda. Porque você vai perceber que foi sempre manipulado, sempre tinha algo na sua frente que tampava a sua visão para ver aquilo que era real, a simplicidade, o momento presente. Então, se tem algo, um sentimento aí lhe mantendo no passado, obviamente você não está vivendo o seu máximo potencial. Você está acreditando que está vivendo a vida. Você está vivendo talvez a morte já. Por quê? Porque quando morremos para esse entusiasmo, para a conexão com o agora, a gente já não está mais vivendo a conexão com a realidade, com a vida. A gente está vivendo apenas do que pensamos, daquilo que acontece na nossa mente, do nosso modo automático ali, ó, de ver a vida e de levar as situações. E isso, para mim, já é morte. Por quê? Porque o potencial do ser humano está em viver o novo, viver aquilo que acontece no aqui e agora, e não apenas trazer o seu passado e estar trazendo aí, né, por assim dizer, emitindo para a sua realidade a negatividade. Eu honro e agradeço a sua presença aqui nessa live. Deixo o convite para você clicar no botão, clicar no link, perdão, do perfil e conhecer o Jornada Desperta. E vamos juntos nessa transformação. Até amanhã, um grande abraço, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau.